Dotar o Poder Judiciário das condições necessárias para o enfrentamento dos desafios da sociedade atual, preocupando-se em adotar medidas que facilitem o acesso do atendimento a todos e, sobretudo, valorizar o servidor, são virtudes que norteiam o egrégio Tribunal de Justiça desse Estado na persecução de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz. O Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, comarca de Macaíba, inaugura hoje o Fórum Ministro Tavares de Lira, com 4 salas de audiência e uma sala de júri popular. Este é um sonho antigo da população que está sendo realizado hoje. Neste momento, assinou o termo do convênio que ora é celebrado entre a Prefeitura dessa cidade e o Tribunal de Justiça para aquisição de mobiliário para guarnecer as dependências do Fórum Ministro Tavares de Lira.
O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Oswaldo Cruz, o juiz de direito e diretor do Foro da Comarca de Macaíba, Cleófas Coelho de Araújo Júnior, e o prefeito Fernando Cunha Lima Bezerra, para juntos descerrarem a placa inaugural das novas instalações. Diz a placa: Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, Comarca de Macaíba, instrumentalizar as comarcas com as condições necessárias para os desafios do mundo moderno, bem como atender melhor o cidadão que busca os serviços do Poder Judiciário, são objetivos prioritários desta administração. Esta casa, para nós, representa realmente um grande alvo alcançado para cada um cidadão. E diante da palavra do Senhor, nós encontramos uma bênção tremenda, uma bênção grandiosa para todos os que hoje aqui estão, se detenham realmente diante da palavra, em entender que o Senhor Jesus, Ele deixou o exemplo para que todos nós possamos ter, no cumprimento da lei, o exemplo maior de uma boa cidadania. E no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Este é o exemplo do nosso Senhor, e esta é a palavra que nós podemos deixar quanto àquilo que Deus nos traz claramente. Paulo descreve também em Romanos 13, dizendo que todas as autoridades foram constituídas por Deus, e estas têm a autoridade representada diante do povo. E como povo, eu posso dizer que esta casa possa realmente atender a todos os clamores de nossa sociedade, que cada cidadão possa encontrar aqui o cumprimento da mesma, nos alegrando pelo grande ganho como cidadão que nós podemos ter aqui. Que a bênção de Deus, o exemplo de Jesus realmente esteja sobre essa casa e sobre todos os presentes aqui nessa tarde. Meu muito obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que nós queremos pedir a bênção de Deus para este lugar, para esta casa. Quando nós ouvimos o texto do pastor Iraelson, dizia que Jesus veio dar cumprimento à lei, não veio abolir. Jesus veio trazer muita novidade. E em toda a Sagrada Escritura nós encontramos a justiça. Por cerca de 400 vezes encontramos a palavra justiça. E o justo, na Sagrada Escritura, é aquele que cumpre a vontade de Deus. Aquele que cumpre os mandamentos. Aquele que vive como Deus quer que nós vivamos. E o justo, por excelência, quem é? É Jesus Cristo. Ele é o justo. E nós, para vivermos a justiça, necessariamente precisamos olhar para Cristo, olhar para Jesus, olhar para Deus, para sermos pessoas de fato justas, darmos aquilo que é devido uns aos outros. Então, é assim que, olhando para Cristo, olhando para Jesus, que nós consigamos ou conseguiremos viver a justiça. Sermos pessoas justas, sermos pessoas leais, honestas. Por isso invoco a bênção de Deus sobre esta casa, sobre estas instalações e principalmente sobre aqueles e aquelas que fazem esta casa. Acima de tudo, quando nós invocamos a bênção de Deus, não é somente sobre os lugares, as instalações físicas, mas principalmente sobre nós, sobre as pessoas que aqui vão trabalhar, sobre as pessoas que aqui virão buscar justiça, paz, tranquilidade. Amém. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Minhas senhoras, meus senhores,
O culto dos grandes homens não tem apenas um sentido de saudade e de reverência. Um grande homem, vivo ou morto, afirma e recomenda uma raça. É um fruto da terra e do sangue que se converte em semente para fecundar a história. A homenagem que se presta hoje ao ministro Augusto Tavares de Lira tem essa dimensão. O preito de saudade que esta sessão memorável representa expressa o sentimento de veneração a um homem que afirmou e recomendou uma raça, porque foi fiel à herança cívica recebida do passado. Augusto Tavares de Lira foi um autêntico estadista da República e um dos raríssimos brasileiros que fez parte dos 3 poderes constituídos. No Executivo, foi governador do Estado, ministro da Justiça, ministro da Aviação e Obras Públicas e ministro da Fazenda. No Legislativo, foi deputado estadual, deputado federal e senador da República. No Judiciário, foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União. Sobre sua vida pública, depõe um de seus mais autorizados biógrafos, Luiz da Câmara Cascudo. Uma vida limpa e clara, sem os escuros misteriosos que explicam para muitos a fecundidade ascensional. Agradeço a reafirmação do tradicional nome do ministro Tavares de Lira como patrono dessa Casa da Justiça. Parabéns, senhor presidente Oswaldo Cruz, parabéns, senhor juiz Cleófas Coelho, pela decisão acertada da continuidade deste nome, que só enobrece e eleva a história da justiça do Estado do Rio Grande do Norte e do Brasil. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor Fernando Cunha, prefeito de Macaíba, na pessoa de quem saúdo todos os conterrâneos de Macaíba. Excelentíssimo senhor Moacir Amaro de Lima, prefeito de Bom Jesus, na pessoa de quem saúdo todos os cidadãos de Bom Jesus. Excelentíssimo senhor Germano Patriota, prefeito de El Marinho, na pessoa de quem saúdo os cidadãos daquela cidade. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, minhas senhoras, meus senhores. Em seus pensamentos, discorrendo sobre o caráter do homem, Montesquieu dizia que é preciso ter opiniões, paixões, pois só assim estamos em uníssono com todo o mundo. Todo homem que tem sentimentos moderados, aduzia o filósofo Franco, não está em uníssono com ninguém. Permitam-me, senhores magistrados e demais autoridades aqui presentes, trilhar pelos caminhos do grande filósofo, se não com a mesma destreza do autor do Espírito das Leis, mas pelo menos com a intenção de deixar registrada a expressão da direção do foro desta comarca de Macaíba, neste momento particularmente polêmico e tenso da vida política institucional do nosso país. E por que é polêmico e tenso este momento que estamos vivendo, estamos atravessando? Pela razão, senhores desembargadores, prefeitos, deputados, de que estamos na iminência de abrirmos um novo ciclo de mudanças fundamentais, revigorando todas as nossas instituições. E também porque forças do atraso insistem em querer perpetuar o estado das velhas práticas e de uma ordem política compromissada com o passado, como se fosse possível segurar a dinâmica do tempo. Os episódios que se sucedem, por exemplo, nos últimos 4 meses no Senado Federal, demonstram os motivos da nossa resignação. Não é de se estranhar que estejamos vivenciando de maneira particularmente intensa na área política o entrechoque de grupos antagônicos. A sociedade, menos pela vontade de suas maiorias, e muito mais pela força expressiva de figuras ilustres do comportamento ilibado, aqueles chamados formadores de opinião, tem sinalizado no sentido da modernização institucional e política do país, cujos eixos repousam na base moral e ética. Todavia, essa base moral e ética implica na investigação de denúncias de corrupção, na punição de culpados, no restabelecimento do império da lei e da ordem, na vontade política de combater a criminalidade que se expande por todos os rincões do nosso país, inclusive nesta nossa pequenina comarca de Macaíba, na necessária e premente reforma política para o aperfeiçoamento da sistemática eleitoral.
agora mais do que nunca, num planejamento ordenado de nossas políticas de infraestrutura para não sofrermos o terror das incertezas provocadas pelos ameaçadores apagões, na recriação e multiplicação dos espaços dos cidadãos, como, por exemplo, o prédio de um fórum municipal. Senhores prefeitos, devemos deixar bem claro que este novo fórum não se presta tão somente ao conforto dos servidores, pois sua missão principal e primordial é o atendimento ao público que necessita da intervenção do judiciário na solução de seus conflitos. Esse é o objetivo desse nosso novo prédio. Senão, nada justificaria um gasto aproximado de R$800 mil com dinheiro público, se não fosse para o atendimento à população, devolvendo-os em forma de serviço público. E um serviço público que tem que ser de qualidade. Neste momento, insere-se com perfeição ao nosso texto as palavras do cineasta inglês Charlie Chaplin, em seu último discurso proferido no filme O Ditador, quando disse: lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam a ventura de todos nós. Hoje, ao inaugurarmos esta nova sede do Fórum da Comarca de Macaíba, estamos certos de que se trata de um dia de festa para a cidade. Isto é possível de se perceber nas palavras e nas feições das pessoas com quem tive contato. Contudo, não podemos esconder que pessoalmente sentimos um misto de alegria e de alívio. Alívio pelo dever cumprido, porque durante todo o processo de construção foi necessário desprender muita energia e dedicação para a conclusão desse prédio. Mas nada disso se compara à alegria de podermos entregar à comarca de Macaíba um prédio apto a melhorar o atendimento e uma melhor distribuição da justiça para os cidadãos dos municípios de Macaíba, Bom Jesus e El Marinho, que compõem a nossa comarca. Esta comarca foi criada em 1882, com o nome de Comarca do Potengi, sendo preenchida somente em 1890 pelo juiz Luiz Manuel Fernandes Sobrinho. Após um período de extinção em que ficou vinculada à comarca de Ceará-Mirim, foi definitivamente restaurada em 1914, quando assumiu o cargo o então juiz Virgílio Dantas, o qual posteriormente galgou o cargo de desembargador e até presidente do Tribunal de Justiça. Assim como ele, tantos outros que já passaram por aqui, como os desembargadores José Teotônio Freire, Odilon Coelho, João Maria Furtado e Anselmo Cortez. E a primeira desembargadora do Estado, a doutora Eliane Amorim das Virgens Oliveira. Pela ausência de uma sede própria, a história do judiciário local está marcada pela improvisação. O prédio onde funcionava a primeira vara civil, outrora já teria funcionado a Intendência de Macaíba e também a cadeia pública, para somente depois se prestar à Casa da Justiça. As outras varas funcionavam em prédios locados, ligeiramente adaptados ao trabalho forense. Jamais tivemos uma sede própria. Funcionávamos em prédios inadequados, sem condições de oferecer um padrão de qualidade às atividades do judiciário, aos servidores e aos usuários do serviço público. A partir de hoje, com este novo prédio, nossa história passa a ser pintada de forma diferente. Doravante, resplandecerão novos dias para a justiça desta comarca. Desembargador Oswaldo, a construção deste prédio, a construção de um fórum que abrigasse e unificasse um só prédio, as varas da justiça nesta comarca, é um sonho muito antigo. Por aqui já foram doados outros três terrenos que se prestariam igualmente para a construção do fórum, mas por motivos diversos, nunca se levou a cabo esse fruto. Tivemos que lutar contra várias dificuldades, desde as agruras referentes à ausência de verbas públicas, até que lutar contra os descrentes, que não acreditavam na instalação e na construção de um prédio único. O trabalho para a construção desse prédio iniciou-se muito antes da nossa assunção à função de diretor do foro, em 2003. Mas somente a partir desta data é que os esforços foram canalizados e fortalecidos para que a entrega do prédio, para que possamos fazer a entrega do prédio. Façamos então um histórico resumido. Para iniciar, registramos o apoio incondicional dos poderes executivo e legislativo de Macaíba, que não mediram esforços para a regular e mais rápida aprovação do projeto, no que contou com o integral apoio do prefeito Fernando Cunha, do vereador Tomás Sena e dos demais vereadores para concretizar a doação do terreno capaz de acolher o prédio do fórum.
numa clara demonstração de vontade política. Com o terreno conquistado, passou-se a luta maior para a conquista da verba para a construção. Por motivos de restrição orçamentária, todos os presidentes do Tribunal de Justiça que procurei não puderam nos socorrer. Iluminado, então, pelo meu ex-chefe e atual amigo, o desembargador federal aposentado José Rocha, arremedando-o como quando ele, pioneiramente, conseguiu verbas para a construção do prédio do TRT da 21ª Região, no Congresso Nacional, procurei, então, o deputado Ricardo Mota, na Assembleia Legislativa do nosso Estado, que foi o autor da emenda ao orçamento do Estado no valor de R$ 1,5 milhão. Essa emenda foi unanimemente aprovada na Assembleia e, em seguida, sancionada por Sua Excelência a Governadora. De posse desse orçamento e numa brilhante decisão administrativa, o desembargador Amaury Moura, aqui presente, então presidente do Tribunal de Justiça, dividiu a verba para a construção dos fóruns da comarca de São Gonçalo e Macaíba. São Gonçalo é uma comarca igualmente carente de um prédio digno, mas que também está em vias de igual inauguração. Com o início da construção, vieram problemas estruturais que ensejaram modificações no projeto inicial e, consequentemente, aumento dos custos. Mais uma vez, tivemos que nos socorrer das prefeituras municipais de Macaíba e Iomarinho na elaboração de convênios para aquisição de mobiliário e pavimentação externa do prédio. Toda essa peregrinação nos fez criar algumas animosidades, algumas intrigas e aborrecimentos, mas não chegou a ser um calvário. Ao contrário, ao buscar a realização desta obra, por imperiosa necessidade do serviço, alcançamos também grandes e boas amizades. Para que todos tenham ideia, antes mesmo de conhecermos diretamente as instalações do fórum, ele está assentado num terreno de 3.000 metros quadrados e contará com gabinetes dos juízes, salas de audiências, banheiros privativos, secretaria judiciária, salão do júri, protocolo geral, sala dos advogados, 2 salas de conciliação, sala de direção do fórum, de oficiais de justiça e etc. O prédio está adaptado para acessibilidade e conta também com banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais. E 2 estacionamentos, sendo um para juízes e servidores e um estacionamento para visitantes. O nome do prédio segue a tradição da comarca, pois onde funcionava a primeira vara civil já era denominado de Ministro Tavares de Lira, reiterando então uma justíssima homenagem ao macaibense que galgou voos altíssimos ao ser governador do Estado, deputado, senador da República, ministro do Tribunal de Contas da União, ministro da Justiça do governo do presidente Afonso Pena, ministro de Viação e Obras Públicas, sob a presidência do presidente Venceslau Braz. Deputado Ricardo Mota. O Salão do Júri igualmente recebeu a homenagem merecida, ao denominar-se deputado Clóvis Mota. Esse macaibense por opção, que vislumbrou no Legislativo Federal uma forma de atender aos anseios dos mais necessitados, primordialmente nesta região de Macaíba, bem como enxergou na iniciativa privada, com o Curtume J. Mota, uma forma de ascensão social da população circunvizinha. Para se ter noção do grau de esmero que essa obra foi planejada, as mudas das árvores que estão plantadas na frente do prédio são 2 palmeiras Macaíba, a palmeira barriguda que dá nome à nossa cidade. Com esta inauguração, temos a mais sincera convicção e que tentaremos continuar a exercer com dignidade, competência e destemor nossa entrega jurisdicional, com grandeza de atitude e com postura independente, tão necessária ao magistrado. Por fim, não poderíamos usar a palavra sem fazermos referência como símbolo de merecida homenagem e agradecimento às pessoas que mais nos ajudaram na materialização desta obra. Ao deputado Ricardo Mota e à governadora Vilma de Faria. Ao primeiro, pela relatoria da emenda orçamentária, sem a qual nada disso teria sido possível. A Sua Excelência, a governadora, pela sensibilidade em sancionar o orçamento nos moldes que foi apresentado. Ao atual presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Oswaldo, e ao ex-presidente, desembargador Amaury Moura, pelas iniciativas em privilegiar nossa comarca ante um sem número de pleitos para reformas e construção de novas sedes em todo o estado do Rio Grande do Norte. Aos parceiros, os prefeitos Fernando Cunha, de Macaíba, Moacir e Germano Patriota de Moacir de Bom Jesus e Germano Patriota de Iomarinho, pelo grandioso esforço conjunto na conquista deste fórum para Macaíba. Aos secretários do município de Macaíba, Raul Plácido Saraiva, da pasta da infraestrutura, e Pedro Galvão, do meio ambiente,
pela sempre pronta disposição em solucionar nossos problemas, seja dia ou seja noite. A servidora Ana Tereza Guerra Gugel, administradora do foro, que apesar de pequenina, transformou-se numa gigante, fazendo um esforço herculoide para estarmos hoje aqui num dia de festa. Ao secretário de Administração do Tribunal de Justiça, o siridoense e amigo pessoal, Dr. Luiz Maria de Araújo Filho, que era o nosso elo no Tribunal de Justiça. Ao presidente da Câmara de Vereadores e aos demais vereadores da cidade de Macaíba, e todos os edis pela pronta disposição em ajudar o nosso judiciário. Um último e especial agradecimento à minha família, que suportou de forma altaneira minhas ausências e inquietudes pelos aborrecimentos que estava enfrentando. Essas pessoas citadas foram diuturnamente incomodadas e importunadas para a realização desta obra. Entretanto, muitos outros nomes igualmente ajudaram e, da mesma forma, merecem nossos agradecimentos públicos, porém, evitamos nominá-los sob receio de cometer injustiças, ao esquecermos eventualmente algum nome. A todos eles, meus agradecimentos. Não temos dúvidas, então, de que com este prédio, os magistrados e servidores que integram a comarca Justiça de Macaíba escreverão um novo capítulo da Justiça em condições e instalações dignas para as suas atividades diárias. A todos, muito obrigado. A placa contém os seguintes dizeres: Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A certeza de que a probidade, respeitabilidade, competência e dedicação que imprimiram a sua judicatura serão sempre relembradas como estímulo e exemplo aos que integram no presente e integrarão no futuro esse Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça, através de seu presidente, agradece e reverencia o desembargador Rosimiro Robson Silva pelos relevantes serviços prestados à Justiça do Rio Grande do Norte. Excelentíssimas senhoras, autoridades aqui presentes ou representadas, senhores e senhoras, familiares e amigos. Rosemiro Robson Silva, um titã potiguar. Nasceu meu pai em 1º de abril de 1902, nessa acolhedora cidade, cujo nome Macaíba, também macaibeira, de origem indígena, é uma palmeira cuja fibra se faz o fio para a rede de pescar. Ele, por feliz coincidência, era como uma árvore frondosa e acolhedora, à sombra da qual seus filhos e muitas outras pessoas aprenderam a admirá-lo e amá-lo, procurando seguir os exemplos que dava e os ensinamentos que transmitia, pois, além de dar o peixe, ensinava a pescar. Jamais negou sua cidade natal, pelo contrário, recordava com emoção a sua feliz infância e exaltava o seu torrão, caracterizando as suas realidades e potencialidades, bem assim os seus filhos ilustres, que são inúmeros e expressivos em diferentes campos da atividade humana no cenário nacional. Este precioso momento em nossas vidas, quando se homenageia o nosso pranteado pai e inesquecível amigo, é de intensa emoção e penhorado reconhecimento para a nossa família. Testemunhamos com saudade e orgulho até o serviço prestado à Justiça Potiguar, a qual ele servia com desprendimento, dedicação e sacrifício, quer na qualidade de juiz, quer na qualidade de desembargador. Recordamos saudosos as histórias das judicaturas exercidas em São Miguel, nos idos de 1935, sob condições inóspitas, pressões políticas e ações de bandos armados. Em Currais Novos, a partir de 1941, quando a justiça trabalhista era exercida pelo juiz estadual e as ações trabalhistas se avolumavam
em função do advento da mineração de xerita, o poder econômico da terra se manifestava miúde e o magistrado, malgrado o destaque do cargo, era mal remunerado. As limitações escolares locais obrigaram, em 1945, a transferência da família para a capital, com a permanência maior do chefe à frente da comarca. Em Ceará-Mirim, em 1949, com pequena permanência à frente do juizado. A disponibilidade ocorrida em 1950, gerada pela má interpretação dos postulados jurídicos e pelos interesses políticos e pessoais, curtida com amargor por quem tinha como vocação a judicatura. Em Natal, nos idos de 1955, com a criação da sexta vara, a qual eram pertinentes os feitos federais, não havia justiça federal nos moldes atuais e até a justiça militar estadual. A promoção em 1961 a desembargador, após 26 anos de juiz, função vivida sob regime de exceção política, quando deu provas de altivez e desassombro, particularmente em difícil conjuntura eleitoral. A aposentadoria em 1969, vivida de recordações, onde ficavam como ontem o devotamento à magistratura potiguar. Tinha ele, além da humildade dos justos, reconhecida pelos que com ele conviveram, muito zelo ao exercer sua sagrada missão de distribuir justiça, dado que por ela tinha verdadeiro fascínio pela grandeza moral que ele encerra. Cumpriu integralmente a sábia sentença gravada na fachada do Supremo Tribunal Federal, então no Rio de Janeiro, qual seja, viver honestamente, a ninguém ofender, dar a cada um o seu. Em 22 de maio de 1997, faleceu, para nossa tristeza, a família a quem tanto amou e era amado, distribuiu na missa do sétimo dia uma recordação alusiva à dolorosa perda, em questão escritos: combati o bom combate, terminei a minha carreira quando guardei. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Capítulo 2, Timóteo, versículo 4 e 7. Acrescida ainda no santinho: eu, que tantas vezes, ungido pela lei, julguei os outros no tribunal dos homens, hoje, humildemente, ungido pela fé, serei julgado pelo tribunal divino. Assim, reconhecidos, apresentamos os nossos agradecimentos à tocante iniciativa em homenagear aquele que, para nós, foi um marcante exemplo de vida. 14 de setembro de 1907. Obrigada. Diz a placa: Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A certeza de que a probidade, respeitabilidade, competência e dedicação que imprimiram a sua judicatura serão sempre relembradas como estímulo e exemplo aos que integram no presente e integrarão no futuro este Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça, através do seu presidente, agradece e reverencia o desembargador João Meira Lima pelos relevantes serviços prestados à Justiça do Rio Grande do Norte. Macaíba, 14 de setembro de 2007. Muito obrigado, podem sentar. Diz a placa: Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
A certeza de que a probidade, respeitabilidade, competência e dedicação que imprimiram a sua judicatura serão sempre relembrados como estímulo e exemplo aos que integram no presente e integrarão no futuro esse poder judiciário. O Tribunal de Justiça, através de seu presidente, agradece e reverencia o desembargador Francisco Lima pelos relevantes serviços prestados à Justiça do Rio Grande do Norte. Macaíba, 14 de setembro de 2007. Excelentíssimo desembargador Amaury Moura Sobrinho, diretor da ESMAR, excelentíssima doutora Viviane Guarana, juíza de direito da comarca de Macaíba, a quem na sua pessoa peço permissão para saudar os demais juízes, promotores, procuradores, advogados aqui presentes, Ilustríssima Senhora Wilza Dantas, Tagino, diretora-geral do Tribunal de Justiça, e na sua pessoa saúdo os funcionários, servidores e serventuários do Poder Judiciário, excelentíssimo senhor prefeito do município de Macaíba, Fernando Cunha, excelentíssimo deputado Ricardo Mota, meus senhores, minhas senhoras. Em meu nome, da minha mãe e dos meus irmãos aqui presentes nesta solenidade, quero agradecer a homenagem que foi prestada ao meu saudoso genitor, Francisco Lima, como também parabenizar o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Oswaldo Cruz, que com muita determinação vem realizando uma administração bastante profícua para o engrandecimento da justiça, inaugurando novos fóruns, restaurando outros já existentes, nomeando servidores concursados, instalando novas comarcas, novas varas da capital, com isso cada vez mais melhorando a prestação jurisdicional, função primordial e essencial do judiciário. Meus senhores e minhas senhoras, meu pai amava esta cidade de Macaíba. Aqui ele nasceu em 29 de abril de 1926, nessa parágrafo. Imagina se fosse um discurso longo, né? Meu pai amava esta cidade de Macaíba. Aqui ele nasceu em 29 de abril de 1926, na Rua da Cruz. Batizou-se na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de quem era devoto, e iniciou seus estudos no grupo escolar Alto de Sul. Ele tinha orgulho de ser macaibense, e isso levou para o topo. Nesta oportunidade, venho congratular com os familiares dos desembargadores Rosemiro Rosa Silva e João Meira Lima, este último, um grande amigo e companheiro do meu pai, inclusive na vida boêmia. Estudaram juntos e terminaram o curso de Direito na Faculdade do Recife em 1955. Foram aprovados no mesmo concurso para o ingresso na magistratura no ano de 1956. Por último, quero parabenizar o Dr. Cleófas Coelho Garoto Júnior, juiz de direito desta comarca, pela inauguração deste fórum do ministro Tavares Lima. Rogando a Deus e suplicando a Nossa Senhora da Conceição, padroeira desta cidade, que lá do alto do seu santuário nos ilumine, nos guie, nos guarde, para continuarmos a servir a esta terra comum, ajudando no seu progresso e em sua grandeza. Obrigado a todos. Com a presença de muitas autoridades, tanto do Estado quanto do município, hoje foi inaugurado o Fórum Ministro Tavares de Lira. E a partir de hoje, todas as atividades do Judiciário serão feitas aqui, na sede do município.